tenhamos a aula aí gravada depois, para eventualmente algum colega aí acessar. A atividade que tínhamos para hoje, inclusive já temos uma atividade interessante para a próxima aula também, mas a atividade que tínhamos para hoje era com relação a uma questão. Tínhamos aí 12 questões, se eu não me engano, isso salvo engano, eram 12 questões, sim, 12 questões, e precisávamos dar aí, para pelo menos uma delas, uma solução provável, né, uma solução que satisfizesse. É até dia 20/4, assim como a próxima questão que vamos ver aí do próximo encontro é até dia 27. Mas alguns colegas já enviaram sobre algumas das questões. Pergunto àqueles que estão aqui em sala de aula, estão conosco aqui. Algum dos senhores tem alguma coisa a comentar, por exemplo, de alguma dessas questões? Alguma solução que acharam uma delas? Alguém aí tem algo a comentar aí na nossa reunião a respeito de alguma dessas questões? Estou ouvindo um dos microfones abertos, mas não estou conseguindo captar o som. No caso, o doutor Antônio Macedo está com o microfone, mas não estou conseguindo captar se está falando alguma coisa ou não. Só vou aqui olhar daqueles que eu já recebi, ok? Inclusive tem alguns que são, não é feito sozinho, está feito em grupo, mas precisamos entender se está ocorrendo algum tipo se todos conseguiram baixar esse arquivo, ou se não conseguiram, ou ainda se já tem alguma posição, algum posicionamento sobre algum desses temas aqui. Todos os temas são atuais, todos os temas versam acerca desse momento que estamos passando. E são pontos reais, assim como nós falamos na semana passada. E esses pontos aí precisam ser abordados pelos senhores acerca usando aí as ferramentas das medidas provisórias e das portarias que estão aí continuamente sendo editadas. Não vejo ninguém aqui para ser admitido ao lobby. Alguma observação, pessoal? Aqui o interessante é fazermos uma reunião aqui. O interessante é, desde que os senhores tenham condições aí dentro da banda de streaming aí dos senhores falarem e trocarmos aqui as ideias pertinentes, né? Tem a doutora Raíssa, está sendo admitida nesse instante. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. No nosso próximo encontro, ou seja, este exercício é para ser entregue até dia 20/4. Alguns eu já recebi. E gostaria, inclusive, de que tivesse aí algum comentário sobre um dos 12 pontos. E para o próximo? E para o próximo encontro? No próximo encontro, nós teremos aqui
um relatório de entrevista real, o relatório de entrevista é real, onde os senhores precisarão tomar alguma providência acerca dessa entrevista que é, repito, real. O que está alterado aqui nessa entrevista? O nome do entrevistado. Esta atividade aqui, ela já está publicada lá no encontro 10, e, além disso, lá no encontro 10, está descrito para os senhores entregarem esta atividade aqui até o dia 27/4. Então, essa atividade é até dia 27/4. Esta atividade é até 20/4. Ok, senhores? Vamos, então, dar uma olhada na atividade que é até dia 27/4. É uma entrevista, volto a repetir, real, excetuando o nome, óbvio, também alguns dados acerca dos documentos também são fictícios. Mas vamos a essa entrevista feita em 13 de abril de 2020. Chegou uma pessoa lá no escritório, dos senhores ali, ó, estágio 4, Sociedade de Advogados. Chegou lá no escritório e contou um caso aos senhores. E aí, quer saber o que os senhores vão fazer com relação aos direitos dele. O teor da entrevista. Rodrigues Alves, brasileiro, solteiro, isso aí, o senhor está fazendo lá entrevista na hora, né? Está levando a termo a entrevista, então o senhor vai perguntando os dados e tal, para que depois a pessoa assine essa entrevista aqui que foi feita no seu escritório. Então, Rodrigues Alves, brasileiro, solteiro, auxiliar de garçom, então a função dele é auxiliar de garçom, o cargo, portador do RG, número tal, e do CPF, número tal, residente domiciliado na rua Sagaris 123, Parque Novo Santo Amaro, São Paulo, CEP 090 90 090. Durante a entrevista, o senhor reduziu a termo. Conta Rodrigues Alves, que trabalhava no restaurante Varanda Grill, localizado no Shopping JK Iguatemi, e seu horário de trabalho era das 9h30 às 14h30. Um dia, ao sair do trabalho, no final do expediente, foi abordado, com violência, por 4 seguranças do shopping, e já no estacionamento, levado para fora, onde começaram ali a acusar de roubo. O pegaram pelo pescoço, levaram até a calçada e indagaram sobre o que eu mesmo havia roubado. Quando o senhor faz uma entrevista, basicamente, por ser algo rápido, ser algo não tão preciso em termos da língua portuguesa e tudo mais, essa entrevista é simplesmente o que interessa mais na entrevista é o teor que ela possui, nem tanto, eventualmente, o português, porque, por exemplo, aqui, ó, sobre o que eu mesmo havia roubado, isso não existe, né? Mas o seu cliente está contando o caso e o senhor está colocando a termo, então, escreve como ele está falando para que depois seja traduzido, seja feita uma versão para a língua portuguesa dentro da peça que for pertinente. Então, ele trabalhava no restaurante Varanda Grill e um dia lá, saiu do trabalho, no final do expediente, foi abordado com violência por 4 seguranças do shopping, no estacionamento e levado para fora, onde começaram a acusar de roubo, pegaram pelo pescoço. Provavelmente esses seguranças aí confundiram com alguma informação que eles estavam tendo pelo rádio, né? Rodrigues Alves, além do susto, não entendia o que estava acontecendo e do que era acusado. Os seguranças pegaram a sua mochila e a vasculharam. Ele portava uma mochila, então pegaram e vasculharam a mochila que era dele. Rodrigues Alves tem a foto da abordagem feita por uma pessoa que passava no local. Essa foto também, pessoal, lembra que eu falei no começo que o caso é verdadeiro. Então, essa foto também é verdadeira, né? Então, o sigilo
sigilo profissional de cada um dos senhores em termos do conteúdo, né? Excetuando o nome, o resto, tudo aqui, inclusive a própria entrevista, é verdadeira. Na imagem é possível ver 4 homens de preto, seguranças do shopping, e Rodrigues Alves de azul no meio deles, sendo submetido à abordagem no meio da rua, servindo de espetáculo para as pessoas que passavam. Então ele comentou aí durante a entrevista para os senhores que ele se sentiu aí no meio de um espetáculo, as pessoas passavam, olhavam, tem gente do outro lado da rua que também olhou, enfim, tem segurança aqui mandando as pessoas, né, saírem, enfim, tem 4 seguranças, então quando ele falou 4, deve ser 1, 2, 3, 4, né. Para as pessoas, Rodrigues Alves foi considerado um mano, um trombadinha que estava cometendo assaltos, pelo escarcéu formado pelos seguranças. Rodrigues Alves foi chamado de vagabundinho e ladrãozinho, além de ser pego pela nuca. Rodrigues Alves conseguiu pegar na bolsa seu crachá e mostrar aos seguranças que era um trabalhador como eles e que trabalhava no mesmo shopping. Continuando a entrevista, depois que viram a identificação de Rodrigues Alves, inclusive que era um colega do próprio shopping, colega de trabalho do shopping, mas não colega deles, porque ele trabalhava como auxiliar, né? Bem no começo da entrevista, ele trabalhava como auxiliar de garçom em um restaurante, que é o restaurante Varanda Grill, lá do Shopping JK. No final da história, então, soltaram ele foi embora, e ele diz que sentiu vergonha. O caso não terminou aqui, porque a empresa que Rodrigues Alves trabalha, ao saber do ocorrido, por ser um restaurante bom lá dentro do shopping, soube do ocorrido e resolveu transferi-lo para outra filial da empresa, na Avenida Cidade Jardim. Não é tão longe, mas eventualmente para ele, não longe, tão longe do JK, mas não é assim ao lado, né? E ele alega que é bem mais para chegar até essa parte aqui na Cidade Jardim, é bem mais longe da sua casa, para que ele não fosse obrigado a ver os seguranças novamente. Então, chegou no final, a empresa, que é o restaurante, ao saber do ocorrido, resolveu transferi-lo para outra filial da empresa, na Avenida Cidade do Jardim, bem mais longe da sua casa, para que ele não fosse obrigado a ver os seguranças novamente. Ele entregou, na entrevista, ele entregou esses documentos para os senhores. A procuração, dando poderes aos senhores para representá-lo, declaração de hipossuficiência, RG, CTPS, crachá de identificação profissional e um BO do 15º DP, onde ele prestou aí as considerações para um boletim de ocorrência. Ele também reduziu a termo num BO todo o acontecido. Aí, óbvio, que o Rodrigues Alves ele deseja uma providência, que seja tomada alguma providência. O trabalho dos senhores para entregar até o dia 27 é justamente de posse desta entrevista, inclusive com a foto aqui real, de posse dessa entrevista, os senhores elaborarem qual o caminho processual condizente a versar sobre os direitos que o Rodrigues Alves tem com relação a esse ocorrido, com relação a essa abordagem aí um tanto quanto de acordo com ele, óbvio, que sempre de acordo com o que o seu cliente está alegando, né? Essa abordagem um tanto quanto desastrosa, né? Para ele, pelo menos foi assim que ele se sentiu, tanto que foi até fazer um BO. Então, esta atividade é para o dia 27. Comentários, doutores? Comentário, doutora Arlene, seja bem-vinda, hoje está aqui conosco, seja bem-vinda. Comentário sobre essa atividade? Prova não, nunca teve. Senhores, alguém aí
dentro da nossa reunião, pode falar algo sobre essa atividade ou sobre a atividade que é para entregar até o dia 20? Alguma dúvida, alguma observação? Abra os microfones aí, caso tenha. Boa noite, professor. Sou o Jonas. Boa. Oh, com certeza, doutor Jonas. Tudo bem? Recebi os seus trabalhos, recebi tudo aqui. Ok, professor. Então, eu acabei de chegar, desculpe o atraso, eu tive uns Fica imprevistos. tranquilo. O senhor tem um outro trabalho agora para o dia 20? Não. O trabalho para o dia 20 é o mesmo que nós conversamos na semana passada, que é Ok. escolher pelo menos uma das questões que são questões que foram feitas ao escritório. São 12 das questões que foram feitas aos escritórios para os senhores, eventualmente, discorrer sobre a solução de uma delas. Agora, tem um outro trabalho, que é para o dia 27, ele está publicado lá na aula 10, no encontro 10, e o senhor consegue acessá-lo por lá, que é essa entrevista de um caso, de uma abordagem, alegando que uma pessoa que era um trabalhador tinha roubado algo de um shopping e que depois ficou esclarecido que, na verdade, ele também trabalha no shopping. Só que, por conta dessa abordagem um tanto quanto precipitada, que chamaram ele de vagabundinho, ladrãozinho, pegaram pela nuca, o lugar que ele trabalhava no shopping achou por bem transferi-lo para outro lugar mais longe da casa dele, segundo ele, para que ele não fosse obrigado a ver os seguranças novamente. Então, além do que ele sofreu, ainda também foi transferido de local para não ser, não estar por perto dos seguranças que tinham abordado ele. Então, são duas já agora, são dois trabalhos, doutor Jonas. E o que eu estou agora, nesse instante, é perguntando aos colegas que estão aqui presentes nessa reunião semanal, se alguém tem alguma dúvida sobre as nossas atividades, sejam as pretéritas, que é aquelas do encontro 1 ao 8, que precisava escolher uma delas e fazer alguma consideração, sejam as atividades presentes, por exemplo, a dos 12 pontos, né, as 12 perguntas, uma das 12 perguntas, que está no Word, ou essa nova que nós conversamos hoje, sobre os seguranças que abordaram de forma truculenta, vamos dizer assim, segundo a entrevista de Rodrigues Alves, e aí ainda ganhou uma transferência de local de trabalho. Alguma dúvida aí, doutores, doutoras? Vamos falar. Vamos conversar, professor, aproveitar aqui. Pois não, doutor Jonas? Então, no meu trabalho que eu fiz sobre aqueles 12 pontos lá, que era para dar uma consultoria, né? Como se o cliente estivesse chegando para a gente, eu me coloquei na postura de advogado e Isso. eu procurei todos os meios administrativos até aí no final, dizendo, esgotados todos os meios e não havendo nenhum acordo, aí entraríamos com a medida judicial tal. Eu tentei, Isso. como o senhor falou, que o caso que eu peguei foi da prefeitura, do cara que trabalhava com transportes para a prefeitura, ele tinha uma frota, é o número 2, tá? É o caso número 2, que ele tem um contrato com a prefeitura para transportes na zona rural, né? E aí, como ele ficou, devido a essas condições, ele ficou sem trabalhar, não consegue pagar os funcionários. Então, Isso. eu propus para ele todas as medidas administrativas de você provocar a prefeitura, né, de uma forma mais amigável para que se sentem e entrem em comum acordo, né, diante a situação. E aí eu propus todos os acordos possíveis, aí se não, aí propus a medida judicial. Sim. E vou dizer para o senhor, deu certo. Aquilo que o senhor disse, na verdade, isso aqui foi aqui perto,
perto aqui, uma cidade aqui perto da fronteira com Minas, então bem aqui perto, e foi exatamente isso que ocorreu. Mais ou menos o que o senhor propôs foi conversado lá com a pessoa de contratos lá da prefeitura, de contas, contratos, e acabou-se chegando num acordo, viu, doutor? Na verdade, já estou dando aqui o que aconteceu no final. Já entraram Ah, no acordo no final da semana passada, antes do feriado. Vai haver aí uma compensação durante um tempo para que a pessoa não tenha tanto prejuízo e estão aguardando também agora, mesmo dá para ele conseguir manter e vai aguardar aí o final, o retorno aí dos trabalhos, que está todo mundo aí pendente aí para saber se nós vamos voltar rápido ou não. Mas, de qualquer forma, aquilo que o senhor propôs foi exatamente também nesse caminho na vida real e deu certo. Pelo menos até quinta-feira da semana passada deu certo. Então, agora estão todos mais tranquilos lá. Mas é uma situação ruim, viu, doutor? Porque a própria prefeitura também falou que está com dificuldades de conseguir aí adentrar aos planos que o governo está colocando de ajuda, tanto federal quanto estadual. Mas deu certo. legal. Porque, assim, o que eu vejo diante dessa situação, que eu acho que a medida extrajurídica, né, os acordos, as reuniões, né, sempre, eu acho que sempre assessorada de um advogado para que dê valia ao acordo firmado, eu acho que vai ser sempre os melhores caminhos, porque não é uma situação desejada para ninguém, né? Ninguém esperava, foi uma situação assim que aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Então eu acho que a maioria dos casos aí, tendo a oportunidade de partir para essa opção, acho que seria o mais produtivo, mais frutífero aí para o trabalho do advogado. Com certeza. Isso aí realmente é o caminho certo. Agora, mudando um pouquinho de um lado para o outro, doutor, o que está chamando um pouquinho a atenção agora é o TRT2 começar aí a partir de uma certa data fazer as audiências, ou pelo menos está sendo proposto dessa forma, fazer as audiências online, ou seja, via como nós estamos fazendo aqui no Teams. E aí começam a suscitar todas as outras questões. Como é que vai ser feita a revelia, por exemplo, de alguém que não conseguiu entrar para fazer a reunião? Ou da onde vai surgir o dinheiro para as pessoas terem aí acesso à audiência, quem não tem internet já instalada, vai ser crédito do celular, como é que fica o acesso à justiça, né, a garantia do acesso à justiça, enfim, está hoje, no dia de hoje, está ocorrendo uma discussão nesse tema, vamos ver o que vai acontecer também. Porém, nesse ponto aqui, acredito que grande parte deles, um acordo foi, pelo menos, proposto. E eu digo que nesse caso 2, o acordo já foi aceito lá quinta-feira passada, e tem alguns outros aqui também que tem acordo envolvido. Eu acho que realmente é o único caminho, como o senhor falou aí, nesse instante que todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava esse negócio que está acontecendo, e pelo menos conversar é o caminho. Agora, não sabemos qual a extensão de tudo isso, quanto tempo isso tudo vai demorar. Não sei também se realmente procede, porque não sou da área da saúde, mas não sei se realmente procede que os meses piores serão maio e junho, e eles estão no nosso futuro próximo, então demandas vão ocorrer, bastante demandas também ainda vão ocorrer, por conta desse tempo aí que está como previsto. Mas vamos aguardar e um dia após o outro, nós como operadores do direito temos que agir sempre sobre os fatos que estão ocorrendo no momento, e é assim que estamos fazendo. Mas algum outro
doutor, alguma doutora aí para fazer alguma consideração, tanto sobre a atividade que é esta que estamos vendo aqui, quanto esta outra atividade aqui do Rodrigues Alves. Alguma observação, doutores? Vamos lá. O Vamos. professor, só mais uma observação. Pois não. Porque a semana de prova é a semana do dia 20. O senhor não vai aplicar prova, vai ficar só essas discussões. Isso, exatamente. Até onde eu tenho informação, a disciplina de estágio não tem prova. Aliás, eu não consigo nem encontrar o lugar dentro, é totalmente diferente. Eu só consigo postar nos encontros. Quando eu estou nas outras matérias, eu consigo postar na sala de aula do professor, colocar lá, eventualmente, provas, que é o que eu estou fazendo para as outras matérias, mas o estágio supervisionado não abre nada. E, de acordo com a professora Vanessa, até então, a nota é atribuída ao final numa somatória dos trabalhos que os senhores estão enviando. Qual era a minha proposta, Dr. Jonas? Doutora Joyce, que é a representante. A minha proposta era colocar notas parciais, pelo total que os senhores têm, ir colocando cada atividade dessas que nós vamos aí colecionando, colocar a nota respectiva proporcional ao total correspondente a este curso. No entanto, não é possível, eu não consigo colocar atividades no meio para pontuá-los. Então, vai ser sempre ao final. Mas, o que eu peço, principalmente doutora Joyce, que é a representante de classe, alertar todos os nossos colegas, ou também os outros colegas, alertar os demais, para que entreguem as atividades. As atividades dos senhores ficam aqui expostas. Tem as atividades que estão em grupo, tem as atividades que estão individual. Mas o importante é estar ali a atividade para que eu possa pontuá-los ao final. Oi, professor, boa noite, Sênia, tudo bem? Tudo bem, doutora Sênia. Professor, essa seria a terceira atividade que a gente tem para entregar, é isso? Sim, sem dúvidas. Tem a pretérita, que é do encontro 1 ao 8, um deles, das atividades, ou então um comentário. A maioria dos senhores que eu recebi dessa atividade do 1 ao 8, eu recebi comentários, notei alguns, por exemplo, criticando alguns comentários que criticam algum tipo de linha da tese ou da defesa, ou eventualmente até a tese do ataque, mas totalmente pertinentes, achei bastante interessante. Por exemplo, puxa vida, no caso da Samsung, poderia ter tomado este outro caminho. Realmente parece que o outro caminho, as pessoas estão aqui, estão em sala hoje. Realmente, doutora, esse outro caminho que sugeriu é realmente bastante pertinente e acredito que fosse, inclusive, mais eficaz do que o caminho adotado. Mas, de qualquer forma, uma atividade que seja do 1 ao 8, segunda atividade, esta, que é para entrega até dia 20/4, colocamos como termo, termo resolutivo, aqui, 20/4, resolve aqui nesse termo, ou seja, a partir daqui estaria fora do prazo. Para esta atividade, que é escolher pelo menos uma das questões e discorrer sobre a provável solução, como fez aí o Dr. Jonas. E uma terceira atividade, que é esta que foi o relatório de entrevista de 13/4 de 2020. Pode falar, doutora. Essa atividade dessas 12 questões, eu posso escolher mais que uma para tentar responder, professor? Só assim para... porque assim achei legal. Queria responder mais que uma. Não, com certeza. Com certeza, doutora. Aliás, ficou combinado que, a partir desta data que foi combinada aqui, eu vou
compilar as respostas, e inclusive dentro delas, sem identificação, a própria resposta do escritório, que ele já deu para todas elas, algumas que já inclusive ter o retorno, como por exemplo esta 2, que o Dr. Jonas colocou. Já houve um acordo feito na quinta-feira passada, antes do feriado. Eu vou colocar, compilar e vou passar aos senhores. Inclusive, se a senhora atacar mais de uma questão, será excelente, porque essa sua consideração, esse seu ataque será compilado e eu vou colocar lá no meio. Não direi quem foi que deu aquela solução. Eu só colocarei as soluções para quê? Para que ilustrem aí aos senhores quais foram as abordagens que tiveram, que quanto mais plural, melhor, né? Mais nós exercitamos. Mas fique à vontade, é pelo menos uma. Uhum. No caso de hoje, dessa situação de hoje, seria uma ação de indenização por danos morais? Porque foi cometido um crime dos crimes contra a honra, não é? Que ele sofreu uma espécie de injúria, calúnia, e foi atribuído a ele um crime que ele não cometeu. Foi acusado de um crime, né? De um roubo. Sim, de um furto. Só cuidado, ele foi, de acordo com as palavras dele, acusado de roubo, mas só cuidado para não misturar aí, né? Realmente ele cabe uma indenização aqui por danos, ok, só vou dizer assim para a senhora está no caminho correto. Só cuidado daí também para não colocar uma esfera penal aqui no meio, né? Porque daí precisaria ser um outro tipo de ação, né? Já quando partir para injúria, difamação e tal, porque daí vai haver uma mistura entre civil e uma área civil e a área penal. Seja como for, é interessante que olhem exatamente aqui o que é que aconteceu e qual é a solução. Mas daí a solução já caiu no escritório, aqui na estágio 4 da Sociedade de Advogados, caiu nela. Caiu na sua mão, e o senhor já vai vir com a peça. Então, aqui, espera-se que seja feita uma peça. Pode ser com essa tese que a senhora colocou, pode enxergar qualquer outra tese, mas, enfim, venha já com a peça no dia 27/4. O professor, pode ser, então, uma peça pedindo os direitos, os danos morais, e uma peça tipo queixa-crime sobre o crime de calúnia? Então, doutor, eu já prefiro, principalmente porque o escritório ele não tem esse viés penal, é interessante que o senhor fique em algo mais assim, Civil. que dê realmente, que dê um resultado para o Rodrigues Alves. Porque quando o senhor já vai para uma outra esfera, já é uma esfera pública, né? Por mais que seja personalíssimo nesse caso, mas é uma esfera pública. O resultado para o Rodrigues Alves mesmo não será perceptível a ele, né? O interessante para o seu cliente é sempre uma percepção do que ele vai ter. Agora, com relação a esse outro viés, que é o viés penal, se o senhor também quiser exercitar por uma razão ou outra, tudo bem. Agora, qual é o retorno para o Rodrigues Alves, a não ser ver uma espécie de vingança pública, né? Que é basicamente a área penal faz, mas qual seria, o que ele colheria com isso? Então, o seu escritório normalmente vai receber a pessoa e a pessoa está, que nem aqui no caso, está brava com o ocorrido, fez até um boletim de ocorrência, mas ele deseja alguma coisa que satisfaça a ele, né, normalmente. Pode treinar a parte também, uma outra parte que o senhor estava falando que tem o viés penal? Pode, sem problema nenhum. Aí é como se o senhor estivesse instaurando um inquérito ou fazendo alguma coisa parecida, ou estivesse aí, como que eu vou dizer, está provocando o poder público com relação a este fato que não deveria ter ocorrido, e que daí, eventualmente, realmente pode cair no que a doutora também estava falando, que é injúria, difamação, seja lá
qual é a figura penal que ocorreu aí. Não sei não se é uma dessas duas ou se tem alguma outra também. Mas, de qualquer sorte, podem fazer o que acharem de interessante. O bom é que até dia 27 entreguem esta atividade aqui. Mais alguma coisa, doutores? Estamos aqui, temos tempo. Querem falar sobre as atividades pretéritas? Querem falar sobre um dos 12 pontos? Ou querem falar aí do que nós temos, que é o relatório dessa entrevista? Tenho mais alguns relatórios de entrevista para passar para os senhores, mas eu vou passar aí nas próximas aulas. Este aqui, eu diria que foi um relatório simples, mas tem outros que são um pouquinho mais complicados, porque envolvem empresas. A empresa chegou no escritório e trouxe um caso, às vezes, da esfera tributária. Então, vou passar também essas entrevistas para os senhores nas próximas aulas. Sobre o que nós temos aqui. Alguém fazer algum comentário, fazer alguma sugestão? Doutores estão totalmente quietos aí. Pode falar, viu, pessoal? Não tem problema, não. Sou todo ouvidos aqui aos senhores. Ô, professor, como perguntar de novo aqui, vou aproveitar, né, que para tirar as dúvidas. Ô, professor, esses trabalhos, esses 2 trabalhos que o senhor passou, o senhor vai passar algum feedback no nosso e-mail individual, né, para falar, poxa, Jonas, você errou por aqui, Jonas, você acertou aqui, mas aqui não foi tão bem, só para que a gente dê uma melhorada, né, porque de repente não está, às vezes, num formato ideal, né, digamos assim. Eu também estava pensando nesse feedback, porque quando é em aula é muito mais fácil, né? Quando estamos lá na aula presencial, estamos lá de forma coletiva, é muito mais fácil porque em 10, 20 ou às vezes 30 segundos você mostra, né? Você realmente mostra exatamente, não que ocorrem erros, viu, doutor? Porque na verdade só se for alguma coisa muito diferente do usual, porque em direito é difícil ter o erro, pode ter uma tese um pouco diferente, mas é muito mais rápido ali, né? É célere, porque você imprime ou coisa parecida, mostra. Aqui nesse caso, eu também estava pensando acerca do feedback, a única forma que eu encontrei é realmente analisando o trabalho que foi enviado, fazer algum comentário, tá tudo bem, tá tudo certo, legal, muito bem, acho interessante, como acabei de comentar aqui de um dos trabalhos, né, que achei interessante, bem no final, a doutora colocou acerca de como que talvez fosse encaminhado por ela aquele caso da Samsung, mas comentar alguma coisa, tá tudo bem, tá certo, e mandar de volta para os senhores. É a única forma quando nós estamos deste jeito aqui, a menos que nós tenhamos aí um retorno às aulas. De repente, tem aí até o final do semestre ainda um retorno às aulas, o que vai ficar muito mais produtivo, muito mais rápido, porque daí eu terei em mãos os textos e rapidamente converso com um dos senhores, né? Olha, aqui eu acho que ficou desta forma. Aqui, na verdade, o escritório tomou esta outra posição. Enfim, conversar um pouco na prática com os senhores, né, que é muito mais rápido. Em não tendo até o final do semestre o retorno físico, aí não vai ter jeito. Aí eu vou fazer aí um compilado e responder a cada um dos senhores que enviaram, mesmo os que estão em grupo, aquele que enviou pelo e-mail recebe a resposta, né? Excetuando um ou outro caso, que eu não sei qual a razão, não está vindo pelo e-mail da pessoa, está vindo pelo e-mail de um terceiro. Eu não sei se tem algum problema, deve ter, óbvio, porque ninguém vai fazer esse tipo de
esse tipo de atitude de enviar por um e-mail terceiro, justamente porque está tudo bem. Não, é que deve ter alguma particularidade. Excetuando esses casos, todo o resto, 95% está enviando do próprio e-mail, vai receber a resposta. Caso não consigamos mais nos encontrarmos, vai receber aí a resposta por e-mail. Ou pelo menos uma observação. Não é bem resposta, né? Mas uma observação por e-mail, sem dúvidas. Deixa eu mostrar que eu estou aqui, né? Senão daqui a pouco... Eu estou vendo que agora eu não estou me encontrando aqui. Agora todo mundo está me vendo aí. Espero que estejam me vendo, né? Sou eu mesmo. Não coloquei algum substituto. Então, doutores, alguma observação acerca desses casos que nós estamos falando, seja o caso do Rodrigues Alves, ou seja o caso daqueles 12 pontos, ou ainda de algum caso pretérito que esteja lá entre o encontro 1 e o encontro 8? Alguma coisa? Aproveitem o nosso tempo e aproveitem o nosso encontro. Aqui estamos na nossa empresa, justamente, deixa eu compartilhar novamente lá a minha tela, porque senão vem alguma dúvida aí justamente sobre o conteúdo. Pode falar, professor, doutor. Falar. Esse caso do Rodrigues Alves, dependendo do valor que eu peticionar dos danos morais, eu posso entrar no juizado especial civil, né? Porque Pode aí sim. eu tenho que interessar, né? Sim, porque, na verdade, doutor, aqui não é mesmo, foi o que falamos para o cliente, né? Apesar de todo o desconforto que ocorreu, não dá para se esperar muita coisa, porque são só danos, né? É o que nós perguntamos a ele, né? O senhor chegou no final, teve aí uma transferência de local. O senhor está falando que é bem mais longe da sua casa. Lá da marginal, o outro fica do outro, enfim. Teve aí um problema para ele. Mas em termos de dinheiro mesmo, alguma coisa material, algum prejuízo material, não teve, né? Então, que seria um ponto onde talvez houvesse algum ressarcimento. Ele não perdeu o emprego, ele continua trabalhando, enfim, né? Uhum. E só um detalhe para a formulação também da peça, no contrato que ele tem com a empresa, não tem uma cláusula que permite, porque esses contratos, às vezes, de serviços terceirizados, né? Eles têm, às vezes, eles têm essa costume, né? De, às vezes, mudar de posto, o cara colocar em outro lugar e tal. Tem essa coisa. Isso. Na verdade, ele não é um terceiro. E nem tampouco o contrato de trabalho dele, isso aí nós pedimos para ele, ele vai mandar para nós, né? Mas nem tampouco o contrato de trabalho dele é intermitente. É um contrato de trabalho por tempo parcial. E o que nós pedimos, porque enxergamos que talvez tenha algo aí na esfera trabalhista para ser conversado, principalmente porque houve aí uma transferência. Mas, de qualquer sorte, ele não deseja fazer nada com relação à empresa, porque ele diz que lá é bom, que lá é uma empresa boa aí, esse Varanda Grill, e ele não quer fazer nada. Então, quando nós perguntamos acerca da parte trabalhista, ele falou, não, essa parte eu não gostaria de fazer nada. É mais com relação ao próprio shopping. Então, já vou dizendo com quem que ele está bravo. Ele está bravo aqui com o shopping, não está nem bravo. Enfim, ele está enxergando que é o shopping que tem que responder. Não é nem a parte aí dos terceiros que são o pessoal da segurança, enfim. Ele está bravo ali, basicamente, com o shopping JK. Então,
Provavelmente a sua peça, o senhor já sabe aí, eventualmente, a quem vai interessar. O senhor também já está imaginando quem é que vai constar nos polos, ele num polo, quem é que vai estar no outro polo, eventualmente. Nós perguntamos, mas quem é essa empresa de segurança, né, que está lá? Será que a gente vai colocar também aí no meio? Enfim, o senhor pode pensar como o senhor deseja abordar esse assunto, Eu tem também total penso. liberdade. Eu também penso em entrar diretamente com o shopping que mova uma ação de regresso contra a empresa de segurança, né? A gente Shopping. entra contra o que tem mais dinheiro, digamos assim. Na verdade é isso mesmo, né, doutor Jonas? Na verdade é isso mesmo. Mais alguma coisa? Quem pode aí abrilhantar? Professor, só para tirar uma dúvida, Pode falar, doutora. só para confirmar, o trabalho pode continuar em grupo, né? Pode. Aliás, Pode. o trabalho em Ok. grupo, o trabalho em grupo é interessante, mesmo nesse momento que nós não podemos nos reunirmos fisicamente, mas os senhores podem exercitar, eventualmente via WhatsApp ou via algum outro tipo de videoconferência, tem ali o Zoom, né, também que dá para brincar com ele, mas só que ele é limitado a 45 minutos. Mas os senhores conversarem, às vezes, debaterem, e aí colocarem os nomes de cada um dos senhores aí no trabalho e enviarem para correção, ou pelo menos para observação. Eu acho ruim a palavra correção, porque no estágio que os senhores já se encontram, que é no 10º semestre, na verdade é mais observação do que correção, né? Porque teses existem várias. Não, sim. Obrigada. Pois não, doutora. Mas eu tenho uma pergunta aqui, sem ser essa dos nossos exercícios, a menos daqueles que já passaram no exame da ordem, mas os senhores estão se preparando para o exame da ordem, aqueles que ainda não enfrentaram esse exame? É uma pergunta, pessoal. Estão aí se preparando para o exame? E de que forma estão se preparando, né? Só uma questão, uma curiosidade minha. Dentro das possibilidades, eu estou acompanhando as videoaulas, né? E respondendo as questões dos exames passados. Isso, exatamente. Agora, as questões dos exames passados para a primeira fase, ela é um tanto quanto cruel, porque o tema em si é interessante a senhora se preocupar com ele, porque daí a senhora vai lá na teoria e dá uma olhada acerca daquele tema, aí a senhora faz certo. Mas se normalmente elas versam um pouco diferentes do que os exames anteriores. Então, o mais interessante é olhar que parte da matéria que ele está abordando e lá dar uma lembrada. Isso para a primeira fase. Já para a segunda fase, não. Aí as perguntas dos exames anteriores são muito boas, porque normalmente a dinâmica que ele vai utilizar para fazer a pergunta no próximo exame é muito parecida. Eu não sei qual das duas fases a senhora está se preparando, mas se for a primeira, fique preocupada em olhar bastante a teoria que está por trás daquele assunto ali que está sendo abordado. Aí a senhora vai conseguir fazer a próxima questão, fazer com segurança. Sim, obrigada. Mais alguém, pessoal? Doutor Antônio Macedo, estou vendo aqui. Doutora Arlene. Boa noite, professor. Noite, doutor. Doutor Edmilson, alguma observação dos casos que nós conversamos aí? Professor, boa noite. Noite, doutor. Posso fazer um comentário aqui na questão das questões De 1 a 12? De 1 a 12, e até um parecer do professor.
A questão número 5, Ok. eu vou ler aqui para os colegas só para relembrar. Na tela, não sei se eles estão olhando. Ah, tá, legal. Então ele fala, só recapitulando, eu tenho um pequeno negócio de doces e salgados, o ponto é alugado, o negócio está fechado por determinação do governo, preciso mandar meus 2 funcionários embora e não tenho como pagar rescisão nem um aluguel, nem como pagar as duplicatas de mercadorias. O que devo fazer? Pesquisa do Sebrae, recentemente, a semana passada, calcula-se que mais ou menos 600 mil empresas fecharão as portas. Empresas essas, pequenas e médias empresas. Nesse porte aqui, essa questão 5 é bem didática, né, nas empresas que fecharão. O que eu sugeriria para esse pequeno empresário aqui? No que diz respeito ao aluguel, haja vista que o ponto é alugado e a receita dele, neste momento, é 0. Sim. Eu ponderaria para ele entrar em contato com o locador, sempre documentado, a princípio, pedindo uma dilatação de prazo aí para uns 3, 4 meses, ou pleitear um desconto, um desconto significativo nos aluguéis correntes, caso ele tenha algum fluxo de caixa. Caso tenha, né? Se ele não tiver fluxo de caixa, não vai adiantar o locador conceder algum desconto, porque ele não tem. Então, documentar antes de judicializar qualquer medida judiciária. Sim. Então, eu orientaria por ele. Entre em contato com o locador e antes... Estou anotando aqui, inclusive. 4 meses. Perfeito. No que diz respeito aos seus 2 funcionários, eu o orientaria não fazer a rescisão nesse momento, porque ele não tem, estou partindo do princípio que ele não tem caixa para pagar essas rescisões. Isso. Eu orientaria a fazer uma redução da jornada de trabalho, comitantemente com a redução de salário, em não 70%, mas 90%. O artigo 11... Que tal 100%? Daria? 100% não, porque aí seria uma suspensão de trabalho, seria uma suspensão do contrato de trabalho, e ele teria que pagar 30%. Ele pode, ele tem essa opção de suspender o contrato desses 2 empregados, mas ele teria que pagar 30%. Então, seria mais vantajoso ele reduzir a carga horária, a jornada de trabalho em 90%, pagaria 10% e entregaria a guia de seguro-desemprego para os mesmos. Ele não os prejudicaria, porque a pequena empresa irá pagar 10% e o governo irá complementar limitado ao teto do seguro-desemprego, 1.800 e alguma coisa. Exatamente. E ele ganharia um tempo. No que diz respeito ao fornecedor, eu agiria da mesma forma do locador. Ou seja, pedir aí um tempo aí de 90 dias, uma suspensão com juros aí não muito abusivos, de 1%, 1,5% ou no máximo ao mês. Para quê? Para tentar ganhar fôlego para quando todo esse processo do coronavírus aí venha a solucionar, que ele tivesse um fôlego aí. É o que vai acontecer isso com 600 mil empresas, segundo o Sebrae, vai acontecer isso. Se o pequeno empresário não tiver um jogo de cintura, vai baixar as portas e não vai ter como retornar. Sim. Ele pode ser despejado nesse tempo? Não. Dificilmente, não acredito que nenhum juiz, em sã consciência, mediante
um período crítico disso aqui, vá despejar alguém. Então, então aí, o que vai haver aí é uma conciliação, o bom senso entre locador e locatário. Dificilmente um juiz hoje, mediante o inadimplemento de aluguel, nesse momento, o juiz vai conceder um despejo. Acho pouco provável. Tá. Existe alguma lei ou alguma portaria ou alguma recomendação falando exatamente sobre o despejo? Alguém que pode trabalhar aí nessa área pode estar falando conosco? Aí que tem pessoas aqui dentro da nossa equipe, né, que detém esse tipo de conhecimento. Então, é uma pergunta. Já existe alguma coisa falando acerca de despejo durante esse período aqui? O que eu li, professor? Eu li alguma matéria extraoficial no UOL, que está ainda, que o governo está estudando, está em estudo Isso. a seguinte trégua aí, que suspenderia todos os contratos residenciais e PJ até outubro deste ano. Outubro deste ano suspenderia todos os aluguéis e a partir de novembro, no caso de pessoa física, o locatário pagaria o aluguel presente mais 20% dos aluguéis que ficaram sem os respectivos pagamentos. Mas isso está em estudo ainda. O governo, com certeza, na próxima semana deve soltar alguma medida nesse sentido, porque realmente não tem como honrar com o compromisso de aluguel mediante uma situação que estamos passando. Você, na verdade, fica sem caixa, né? Então, sim. Congela tudo, na verdade. Dinheiro sumiu, congelou tudo. Nós estamos num sistema capitalista, então o que faz o sistema capitalista, as engrenagens girarem, é o dinheiro. Então não tem como. Sumiu, não sei o que fazer. Por outro lado, agora vamos colocar aí vamos nos colocarmos aí no papel do dono do imóvel. Do locador. Pois é. Agora nós resolvemos aí do rapaz e de repente quem bate na sua porta é o dono do imóvel. E agora, né? Então, o que eu digo sempre é que tem que haver o bom senso das duas partes. Mas aí tem aquele pequeno investidor, somente aqueles aposentados que recebem um salário mínimo e o complemento é renda de aluguéis. Pois é. Então ele depende dessa renda também para a sua sobrevivência. Então, conflito, né? Não é assim? É conflituoso, né? Com certeza, porque ele depende desta renda também para a sua sobrevivência. Sim. Então, o bom senso aí seria uma negociação tipo assim, olha, eu não posso te pagar 100% do aluguel. Vamos fazer aqui o meu termo, vou te pagar 50% e os outros 50% eu te pago a partir de outubro, novembro, não sei, uma coisa nesse sentido. Porque as duas partes estão tendo. Desde que tenha um fluxo mínimo. O que eu acho que seja uma solução é o governo vir realmente vir aí com alguma ideia de complementação, assim como existe a ideia da complementação, não só ideia, mas é prática, do salário via o seguro-desemprego, né? Então, teria que ter alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou sair... Pode falar, doutor. Não, pode falar. Eu vou sair só um pouquinho do foco da pergunta, mas dentro do contexto. Tá. O governo não vai ter como segurar toda esta problemática financeira. Imaginemos o seguinte, a reforma previdenciária, em 10 anos, a promessa de 10 anos, no seu projeto original, traria uma economia para o país em 1 trilhão e 200. Esse era o projeto original. Em virtude de sede daqui, ficou em aproximadamente 920 bilhões. A economia que nós
teremos nos próximos 10 anos? O governo está falando que em virtude dessa pandemia aí do Covid-19, o governo vai desembolsar 820 bilhões, ou seja, toda a economia que nós teríamos nos 10 anos com a reforma da Previdência, nós vamos gastar em 2 meses. Então, o governo não tem mais caixa para bancar. Porque se o governo for bancar o aluguel, o governo vai subsidiar o aluguel como salário. É complicado, porque o governo não tem mais caixa para isso. O governo, nós vamos uma crise aí sem precedente aí, olhando uma visão macro do país. Eu tenho visto as soluções que estão adotando lá na Europa, que são muito mais ricos do que nós, não tem nem comparação, mas as cifras são absurdas e eu acredito que a próxima geração que está aí, a nossa, aliás, a minha geração só pagou contas desde que eu me lembre de que iniciei a trabalhar, porque nós devíamos naquela época já muito dinheiro para o FMI. Então foi pagando, a minha vida toda profissional foi só pagando conta. E agora está me cheirando que vai ter mais 1 ou 2 gerações pagando conta agora. Pagando conta, com certeza. Eu não sei não se nós não vamos para o FMI, viu, doutor? Não sei não. Eu acho que o FMI também vai estar quebrado, porque... O mundo todo, suportar o planeta todo não dá. Porque nós fechamos 2019, nos 2019, 2018, nós fechamos o ano com um déficit aí primário em torno de 150 bilhões. Sim. Agora, imaginemos 2020, qual será o nosso déficit primário? Então, se falando de mais de 1 trilhão. Por quê? Porque a nossa despesa ela aumentou e a receita, que são a arrecadação de tributos, falam-se numa queda aí de 40 pontos percentuais na arrecadação. Ou seja, caiu-se a arrecadação e aumentou o desembolso. Eu acredito que vai ser aí 5 a 10 anos para recuperarmos este ano de 2020. E falam-se o Banco Mundial fala-se numa queda de 5 pontos percentual no PIB. Já pensou? 5 pontos percentual no PIB caindo? Não sei nem como é que recupera isso depois, porque nós estamos aí em míseros 1 e pouco por cento de PIB ao ano. Então, levaria no mínimo 5 anos. 1% levaria uns 5 anos para recuperar. Para ficar no zero. Para ficar no zero. Para ficar no zero. Não tenho ideia de como é que sai disso. Talvez tenha que olhar um pouquinho para trás e entender quais foram os mecanismos de pós-guerra para entender como é que o planeta se ergueu, por exemplo, em 1950, que foi um ano muito bom, de 50 a 59 foram anos excelentes, mas como que ele se recuperou? Porque tinha vindo aí de quase 40 anos, somando a Primeira e a Segunda Guerra, só de problemas econômicos, né? Não sei, precisaria estudar um pouquinho mais também para entender quais foram os mecanismos que tiraram o planeta desse problema econômico na época, né? Um dos países duramente afetado com as 2 grandes guerras, 1914 e 1945, foram o Japão e a Alemanha. Mas esses 2 países conseguiram se recuperar muito rapidamente em virtude da sua disciplina, da sua organização. O Brasil é um país diferente, o Brasil não tem muita disciplina, então vai ser complicado nós sairmos dessa crise. O que eu chamo a atenção para todos os doutores aí que estão nos ouvindo, né, é que com esse monte de medidas, se os senhores olharem as medidas provisórias que estão sendo colocadas lá, muitas delas mesmo falam de orçamento, e um orçamento que é liberado, ele simplesmente é liberado nas 3 esferas, seja federal, governamental ou municipal. Agora, esse dinheiro todo, no momento que eu não coloco uma licitação nos moldes mais sérios, onde eu preciso de vários orçamentos, que demora, e num caso desse não dá para demorar, tem que ser rápido, sempre acaba
Superfaturado. Superfaturado. Eu olhei ainda hoje, 185% em média no de chinelo, né? superfaturado. No chinelo do médico, né? Naquele... Alguém ganha, viu, doutores? Então, mesmo nessa condição que nós estamos, se os senhores enxergarem a porta, a brecha, a janela, para onde esse dinheiro vem, acaba ganhando também. É que a grande maioria não vai enxergar essa janela e essa grande maioria vai ter que pagar, que somos nós aqui, né? Mas quem enxergar vai se dar bem, vai ter aí um bom dinheiro aí para colocar na sua conta, né? Uma outra questão aí, aqui para nós, dentro também do tema, e bastante preocupante, é a questão do desemprego. Nós, antes da pandemia do Covid-19, nós estávamos em torno de 13 milhões de desempregados, mas esse número vinha caindo um pouquinho, chegou a 12 alguma coisa. Alguns economistas já falam aí em 12 milhões de desempregados só por conta do Covid-19. Então tem que somar. Somar 12 mais 13, 25 milhões de desempregados. Nunca vi isso. Não, isso é surreal. Isso aí não, é algo assim, tipo, é o colapso da economia. Claro, é sabido que não é só nós, Brasil, que vamos passar por isso. A Argentina, por exemplo, que está endividada com o FMI, não vai conseguir sair disso também. Não. É um momento, doutor, que como nós falamos na aula passada, vai ter muito trabalho para muito advogado. Essa é uma verdade. Agora, se esses advogados vão conseguir ficar ricos com isso, ou pelo menos sobreviver com o que eles vão atrás, não sei. Mas pelo menos a promessa de muito trabalho, com certeza vai ter, viu? Os senhores que estão se formando agora vão ter muito trabalho e, olha, estarão no mesmo patamar de qualquer advogado que tenha 40, 50 anos de experiência, porque tudo está sendo novo. Então, olha, sei lá, se de um lado existe muito pessimismo, de outro lado, para os que são advogados, para os que são médicos, para os que são contadores, para toda essa turma que até então tinha uma proeminência em termos de sociedade, mas não tinha assim um ponto muito de foco. Agora vai ser ponto de foco, porque quando toda essa poeira baixar, toda essa água aí ficar um pouco mais cristalina para enxergarmos o que aconteceu, eu acho que realmente vai precisar de todo mundo trabalhando, principalmente, senhores doutores. Hoje, se são os médicos, depois serão os senhores. Seremos nós, advogados, que vamos tentar remediar aí muita doença econômica que vai ocorrer, né? Professor, pegando o gancho desse trabalho que os advogados terão, eu diria, a minha opinião pessoal, não sei se o professor conhece, aquele advogado hoje, os jovens aí, doutor Edmilson, e os jovens aí, eu não sei, a minha opinião, orientaria focar e estudar a 11.101, a lei de recuperação judicial, porque... Sim. Essa eu já estou vivendo, viu, doutor? Essa eu já estou vivendo há 2 anos aí, de uma empresa para outra, viu? Então, mas vai intensificar os trabalhos em Nossa RJ Senhora. e falência. Quem se especializar na 11.101 vai conseguir aí ter trabalho bastante, hein? Porque são 600 mil. Há uma concepção de que só quem pede RJ são as grandes empresas. Isso esse pequeno comerciante aqui, ó, esse de salgados e doces, pode pedir uma reforma. Sem dúvidas. Mas é que nós temos uma concepção, não. Quem pede RJ aí são as grandes empresas. Pequena não precisa. Como não precisa? Hoje vai precisar. Então, de repente, aqui, se esse pequeno empresário aqui, do caso da questão 5, que nós estamos falando aqui, do comerciante de doce e salgado, chega para nós
e afirma categoricamente que não tem nada de fluxo de caixa e que não adianta prorrogar aluguel para daqui a 3 meses, não adianta fazer nada, porque não tem mais. Qual seria a nossa solução? Então, não vejo outra a não ser pedir uma recuperação judicial, porque aí você suspende o pagamento dos aluguéis e do fornecedor de mercadoria. Isso, com cuidado. Para que eu consiga ir para a recuperação sem cair direto na falência, eu preciso apresentar um plano para dizer como é que eu vou pagar aí os credores num prazo aí que a lei dita de máximo de 2 anos, mas na verdade vemos planos aí no mundo real de 20 anos acontecendo, né? Enfim, realmente a lei da RJ, pelo menos é interessante ficar por dentro dela, ficar aí, entender ela. Eu aposto que quem se especializar na 11.101 de recuperação, esse pequeno comerciante, por exemplo, esse de doces salgados, aqui é um cliente em potencial, porque se ele argumentar, no nosso parecer, que não adianta disso, nós temos que orientar, olha, mas vamos entrar com um plano de recuperação judicial, para tanto, vamos apresentar um plano. Isso. O risco aí é que esse plano não seja convalidado em falência. Isso. Para não convalidar. O senhor tem 2 pontos para trabalhar aí quando está em uma RJ. O senhor tem, eu diria até 3, não, mas 2 com certeza. O senhor pode trabalhar como o administrador judicial, e aí o seu escritório se especializar em administrar por exemplo, pequenos e médios negócios, para que administre o plano que ele vai apresentar. E o outro é ser advogado justamente dele também, que auxilia o administrador judicial. Então, tem uma figura do advogado da empresa que faz a interface com o administrador judicial, e existe outro trabalho, que é o trabalho do administrador judicial, que também é um escritório de advocacia, onde tem aí controladores, tem também pessoal de contabilidade, enfim, tem todo esse pessoal dentro. Mas são 2 escritórios de advocacia, normalmente, que são envolvidos em apenas uma RJ. Então, eu sei disso porque estou vivendo ela há 2 anos, este ano aqui, começando mais uma, né, de mais ou menos 1 bilhão. Então, realmente é uma coisa que dá dinheiro para o advogado, viu, pessoal? Realmente, isso que o doutor está falando é um ponto que é bom olhar. É bom olhar porque se tem 600 mil empresas que fecharão, 600 mil, né, que tem aí umas 500 mil. Que os números sempre são, não sei se são otimistas ou são alarmistas, mas que seja aí 500 mil, aqui em São Paulo vai ter bastante porque é o estado que tem mais empresas, né? Então, e os senhores estão inseridos neste contexto aqui geográfico, então realmente é interessante olhar essa lei. Mais alguma coisa, doutores? Já extrapolamos nosso horário, daqui a pouco estarão aí os nossos outros colegas. Por favor, olhem os exercícios que estão colocados aí na próxima aula, no próximo encontro, que já é esse do Rodrigues Alves. E qualquer dúvida, por favor, usem o e-mail, usem o WhatsApp, caso tenham anotado ele aí, e vamos nos falando. Vou aqui me dos senhores, vou colocar aqui a minha câmera novamente, para que eu possa enxergá-los, ou pelo menos os senhores me enxergarem. E uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Vamos aí continuar esse período estranho que estamos passando, mas vamos passar, com certeza ele acaba. Boa noite, doutores. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.